vários comentários, dentre eles do Josué Lima. O assunto não é esse agora, viu, Quezada? Não estou te pautando aqui com esse comentário, não. Você vai ficar à vontade. Mas o Josué está dizendo aqui, olha, sou flamenguista, mas fiquei com nojo do Gabriel ontem. Por essas e outras, é que ele nunca fez e nem vai fazer sucesso na Europa. Achei uma falta de respeito com o chefe dele. Obrigado, Josué. Nós vamos analisar o que disse aqui o Josué, as imagens que a gente tem e com o que pensa o Zinho, o Edmundo, o Mauro e o Leandro Quezada já a respeito do Gabigol, que sai do banco, faz um gol, dá vitória para o Flamengo, mas parece que tem aí uma insatisfação com o banco de reservas. Fale da vitória ao Gabigol aí, ó. Momento que ele saiu do jogo, abraça, é o Marcos Braz ali, olha, que abraça, faz um carinho e tudo mais. Estou vendo aqui na tela, você acompanhando em casa também. Enfim, Leandro Quezada, se quiser falar do Gabigol, quiser falar da vitória, do Fortaleza, legal. Fica à vontade. Flamengo vence. Vamos lá, Quezada. Eu já vou misturar os dois comentários para depois a gente ganhar tempo aí e ouvir os nossos outros companheiros aí. Olha só para iniciar essa conversa do Gabigol, tá? Eu acho muito legal, eu aplaudo aqui jogador que não gosta do banco de reservas. Eu quero esse cara no meu time. Porque jogador que está feliz com o banco de reservas, esquece, esse não serve. Esse, na hora que você precisar dele, esquece, ele não vai resolver. Legal, nota 10 pela atitude do Gabigol de não gostar do banco de reservas. Esse Dome é um avião, hein? Tá cutucando todo mundo que acha que tem cadeira cativa no time do Flamengo. Nada é por acaso. Não vamos achar que o cara veio também, já começou a mexer com liderança aqui e acolá, não. Veio, alguém deve ter dado uma letra para ele, né? Se eu estou chegando num lugar que eu não conheço, eu vou perguntar para minha chefia, para minha gerência, como é que funciona o negócio aqui e tal. Qualquer um de nós vai fazer isso, e no futebol não é diferente. Então o Domi chegou, alguém deve ter passado a pilha para ele, a letra para ele, ó, temos que começar a mexer com esse grupo aqui, tá? Temos um elenco tal, montamos praticamente um segundo time, mexe com esse negócio aí, porque esse time motivado, a gente sabe onde pode chegar. Então é isso que o Domi está fazendo. Porque a pior coisa no futebol é cadeira cativa, aquele que acha que é dono da cadeira e não vai sair de jeito nenhum. E aí você atrapalha o desenvolvimento daquele que está lá no banco, que o cara também se acomoda. Se você conseguir deixar todo mundo em alto nível, sabendo que é importante nesse contexto, você está ganhando 15, 16, 17, 18 jogadores. Você não vai usar 22, aí também é exagero. Mas trabalhando com 17, 18, você leva o campeonato na boa com o elenco que o Flamengo tem. Então, nota 10 para o Gabigol que não gosta da reserva. Legal. Legal. Se for isso, legal. Agora, pós-jogo, se tem um trabalho que tem que ser feito no campo, todo jogador tem que fazer no campo. Se for isso, aí nota 0, Gabigol. Por favor, não picotem o meu comentário, tá? E não juntem o meu comentário em relação ao tema que eu não estou falando. Nota 10 para o Gabigol, que não quer ser titular. Isso mostra que ele quer ajudar o time, inclusive ajudou, hein? Os quatro últimos jogos dele, ele fez 4 gols. Gabigol tá demais, tá demais. Agora, não fazer um exercício que o jogador precisa fazer no pós-jogo, aí tá errado. Aí isso não é legal. Isso a gente não pode concordar. Então alguém tem que chegar no Gabigol e falar, se for isso, tá, Preto? Se for isso, ele realmente está errado. Não é nessa linha. E só para fechar meu comentário, a gente falou de muda aqui, muda lá e tal. O Pedro foi o cara, né, daqueles que não são ditos titulares, que fez a diferença. Porque de resto, foi o Gabigol que marcou os 4 gols, foi o Arrascaeta que arrebentou, foi o Everton Ribeiro que está arrebentando, foi o Gerson que voltou e jogou bem. Né? Então, quer dizer, a gente está rodando essa coisa do Chaquinha, roda e avisa, que os caras que estão fazendo a diferença são os caras que sempre fizeram a diferença no time do Flamengo. Esqueça Jesus ou Domi. Os caras que fizeram a diferença são os mesmos que estão fazendo agora. Então gira, a gente vai parar no mesmo lugar, igual que o Mauro falou. Na hora que tiver todo mundo bem, eu duvido que Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique não sejam titulares. Eu duvido, aposto com quem você quiser.
Quero ouvir o Edmundo falar. O Edmundo também não gostava muito de banco. Aliás, conheceu pouquíssimos bancos dos estádios por onde passou. Mas coloca o Domi para falar, o técnico, porque eu quero ver se o Domi fala alguma coisa a respeito de rodízio, porque o assunto é esse. Então vamos lá, Domi, técnico do Flamengo, depois da vitória contra o Fortaleza, falando agora aqui no AUP. Do que falou aí o Domi, e eu quero o comentário do Edmundo agora. O Edmundo tem que discorrer sobre esse tema e explicar isso para a gente, clarear tudo. O Domi, entre tudo que ele falou, eu anotei aqui, olha, aspas dele. Ninguém é mais importante do que o grupo. Ninguém. Ele foi muito claro, repito, disse o Domi, ninguém é mais importante do que o grupo. E ele acha que não vai render 100%. Esse é o pensamento dele, gostando ou não. E aí, Edmundo? Não, ele está coberto de razão quando ele se refere que ninguém é mais importante que o grupo, ninguém é mais importante que o Flamengo, no modo geral. A imagem que você mostra para a gente, não dá para ter uma clareza, uma certeza, se o Gabigol está reclamando do treino pós-jogo ou de ter ficado no banco. Então, é difícil tirar aqui algum juízo de valor, ter uma opinião formada sobre essa situação toda. Acho que essas declarações do Domi, elas não são muito bem-vindas no futebol brasileiro, né? Porque é através da titularidade que os atletas ganham mais ou menos, né? Através das conquistas que eles têm uma valorização maior, né? É através de sequência que se vai para a seleção brasileira. Enfim, então, é claro que você tirar um jogador de uma partida ou outra por desgaste físico, isso é super compreensível. Mas você tirar um atleta, ele estando 100% fisicamente, o atleta não gosta. Ele acha, na cabeça dele, que está sendo barrado. Aí vem uma indignação. Agora, o técnico é ele, a responsabilidade é dele, né? Você vê ali que o Marcos Braz abraça o Gabigol, fala alguma coisa no ouvido dele para acalmá-lo, porque há uma insatisfação. Imagina você, Preto, se o Flamengo não tivesse vencido o jogo. Teria sido pior ou mais acentuado. Então, é uma coisa que precisa ser conversada internamente, precisa ser compreendida por ambos, né, jogadores e comissão técnica, para que isso não tenha reflexo dentro do campo. Esse tipo de briga traz reflexo negativo na hora do jogo. Então, precisa ser muito bem controlado. O vestiário é super importante. Perder o vestiário é uma das piores coisas para um técnico, né? Porque aí os jogadores não vão a campo 100% focado, 100% determinado a conquistar as vitórias, e acho que ele precisa resolver isso internamente. Até porque o Flamengo parece ter tomado o caminho, né, das vitórias, tanto que hoje é o quarto colocado, apenas 3 pontos atrás do Internacional, que é o líder. O Fernando manda mensagem para a gente no Twitter aqui, diz o seguinte, Quesada, uma coisa é não gostar do banco de reservas, outra coisa é desrespeitar a decisão do técnico. Nota 0 pela falta de respeito com a decisão do técnico. O Adam Gomes está dizendo, Gabriel Barbosa tem que respeitar os colegas de serviço e o técnico. Acho que no contrato dele não constava que tinha que ser titular. Ele e qualquer outro jogador tem a obrigação de fazer o melhor pelo clube, que cumpre com a obrigação de pagá-lo em dia. Então, são as mensagens que o pessoal participa com a gente aqui através do Twitter. Eu não gosto nem, né, Quesada, eu não gosto nem de exagerar e tal. A gente vai dentro do que está na imagem.
O Gabriel saiu, algum problema aconteceu, foi o que disse o Edmundo. Precisa ver se ele está chateado porque pegou o banco ou porque não quer fazer o treino. Acho até que estar chateado por uma ou outra razão não é legal. Não é legal, porque se tem que treinar depois, tem que treinar todo mundo. Se pegou o banco ele, como pega qualquer outro jogador. Mas também não vi, depois que fez o gol, foi lá, comemorou, com o próprio Domi, chegou até o técnico ali, deu uma comemorada. Agora, clima de dentro do vestiário, de relacionamento lá no Ninho do Urubu, eu confesso que não tenho nenhuma informação. Você tem, Mauro? Não, nenhuma. Eu acho assim, inclusive, estou até aguardando o próprio Gabigol, né, se manifeste sobre isso aí, coloque alguma coisa para explicar a situação e a gente não ficar especulando, será que foi isso, será que foi aquilo? Aí, de repente, ele vem e fala que não é nada disso, né? Eu acho que cabe a ele mesmo. O Flamengo também já tentou botar um pouco de pano quente e tal, mas é o próprio Gabigol, eles hoje em dia se manifestam tanto em redes sociais, eu acho que ele pode vir amanhã depois, hoje ainda seria melhor ainda, já devia ter feito isso ontem, inclusive, e dizer o que foi ali, olha, gente, eu não estava afim de treinar, sei lá o quê, não gosto de reserva, não sei, dar uma indicação do que foi, porque senão a gente vai ficar aqui especulando e pode ser que não seja nada disso, né? Não seja nada disso. Agora, claríssimo o recado do Domi, né? Isso aí, na entrevista, essa frase que você tirou de aspas aí, ele repete 2 ou 3 vezes, né? Ou seja, aí fala aquilo que eu te falei no início aqui, que com 4 dias pode ser que ele mantenha mais gente, porque vai ter um dia a mais de recuperação. Mas a tendência dele é sempre mexer, porque quando ele coloca um jogador, ele quer que o jogador esteja 100%. E ele acha que se repetir todo mundo a cada 3 jogos, esses jogadores, o time todo, não estará 100%. Então é da filosofia dele mexer, está muito claro isso. E acredito, como também já comentei anteriormente, que aos poucos os caras vão entendendo, porque quando eles estão lá na Europa, eles entendem e aceitam, né? E aqui vão entender. E ainda mais o time ganhando, fica mais difícil o cara reclamar, entendeu? E a tendência é que o Flamengo vá ganhando, né? Cada vez vá melhorando, e ainda mais se ele vai colocar sempre todo mundo que estiver 100%, então vai ser um time sempre difícil de ser batido, um time que terá grandes chances de conseguir muitas vitórias. E aí quem fica de fora vai ficando até sem graça de reclamar e vai esperando a próxima oportunidade para aí sim ele entrar e mostrar serviço também. O recado do Domi está claríssimo. E não foi diferente, né? Acho que desde que ele chegou, ele já ensinou que seria desse jeito.